Você já teve a sensação de que está orando e parece que está falando com a parede? Você jejua, você clama, você chora e o céu parece em silêncio? E então vem aquela pergunta que ninguém gosta de admitir: será que Deus está me ouvindo? Hoje você vai entender por que algumas orações parecem não ser respondidas e vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você ora. Em João 14, Jesus declara algo impressionante: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Tudo o que pedirmos? Então por que tantas orações não são respondidas? O segredo está na expressão em meu nome. Pedir em nome de Jesus não é apenas terminar a oração dizendo em nome de Jesus. É pedir alinhado ao propósito dele. O texto fala sobre obras maiores, obras relacionadas à expansão do reino, salvação, transformação, cumprimento da vontade do Pai. Orações que cooperam com o propósito eterno são prontamente atendidos, porque glorificam o Filho no Pai. Em João 6,38, Jesus diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus viveu completamente alinhado à vontade do Pai. E nós? Muitas vezes oramos tentando convencer Deus a fazer a nossa vontade. Mas a vida só encontra significado verdadeiro quando decidimos viver para cumprir a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. O problema não é Deus não responder. O problema é que muitas vezes estamos pedindo fora do propósito. Existe uma oração que o próprio Jesus fez e não foi atendida. Em Lucas 22, 42, 43, Jesus está angustiado. Ele ora: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Jesus estava emocionalmente abalado, sabia o sofrimento que enfrentaria. Humanamente, ele pede alívio, mas 3 vezes ele declara: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A oração não foi atendida da forma que ele pediu, o cálice não foi afastado. Por quê? Porque o propósito precisava se cumprir, mas o texto diz algo poderoso: um anjo fortalecia. Deus não removeu o sofrimento, mas deu força para suportá-lo. E isso muda tudo. Às vezes, Deus não muda a situação, ele fortalece você para atravessá-la. Logo depois, quando Pedro tenta impedir a prisão de Jesus, atacando um soldado, Jesus o repreende. Ele declara que precisava beber o cálice que o Pai lhe deu. Humanamente, havia dor, havia medo, havia angústia, mas espiritualmente havia convicção. O propósito era maior que o sentimento. Quantas vezes queremos que Deus nos livre de algo que na verdade faz parte do propósito que vai nos amadurecer? Em Tiago está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Essa é uma verdade confrontadora. Nem toda oração nasce do propósito, muitas nascem do ego. Quando a motivação é apenas satisfação pessoal, a resposta pode ser o silêncio. Mas quando a motivação é cumprir o chamado de Deus, o céu se move. Oração não é uma ferramenta para controlar Deus, é um relacionamento, é o lugar onde o nosso coração se alinha ao coração do Pai. Podemos e devemos falar sobre nossas dores, desejos e preocupações, mas sempre com essa rendição. Senhor, que a tua vontade esteja acima da minha. Quando buscamos viver segundo a vontade dele, os propósitos são revelados. E quando nossas orações se alinham ao propósito eterno, essas são as orações que Deus responde. Se hoje parece que você está falando com a parede, talvez Deus esteja te chamando para algo mais profundo. Não apenas pedir respostas, mas alinhar o seu coração. Ore para que a vontade dele seja feita, porque quando o propósito é eterno, a resposta sempre vem, ainda que não da forma que você espera. E eu quero abrir algo pessoal aqui para você. Eu escrevi um livro chamado Teus Planos São Maiores que os Meus.
Nele, através de um personagem, eu conto testemunhos reais, relatos de orações que trouxeram cura para uma doença considerada incurável, orações que resultaram em libertações, que restauraram famílias e orações que trouxeram paz e propósito em meio ao caos. E sabe o que todos esses testemunhos têm em comum? Não foram orações para satisfazer desejos humanos, foram orações rendidas, orações que diziam: Senhor, que a tua vontade prevaleça. Porque quando entendemos que os planos de Deus são maiores que os nossos, a oração deixa de ser tentativa de controle e se torna entrega. Se essa mensagem falou com você, eu vou deixar o link da descrição para você pedir o livro. Se Deus não respondeu do jeito que você queria, talvez seja porque Ele está preparando algo maior do que você pediu. Confie que a vontade de Deus sempre vai prevalecer.